Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência ao nosso curso, e nessa aula eu resolvi trabalhar um tema com vocês novo, muito relevante, dentro aí do universo dos contratos, e eu acho que é um tema que não poderia passar em branco aqui no nosso curso. Nós estamos estudando, né, o último tema referente à teoria geral dos contratos, que é a extinção do contrato, as formas pelas quais um contrato pode ser extinto. E nessa aula eu resolvi conversar com vocês acerca dos efeitos jurídicos gerados pela pandemia do coronavírus, ok? É um vídeo eminentemente jurídico, onde eu vou tecer alguns comentários de ordem técnica a respeito dos efeitos que a pandemia gerou para as relações contratuais. Não haverá nenhuma manifestação de cunho político, tá? Nós vamos aqui nos ater estritamente a comentários jurídicos a respeito da pandemia do coronavírus e efeitos dessa pandemia para o direito contratual, ok? Bom, feito esse esclarecimento inicial, nós vamos iniciar aqui o compartilhamento. Então, nós vamos ter aí como se fosse uma aula bônus dentro do nosso curso para tecer alguns comentários, repito, estritamente jurídicos a respeito dos efeitos da pandemia do coronavírus sobre as relações contratuais, tá bom? Bom, pessoal, durante o pico da pandemia do Covid-19, nós tivemos muitos estados, muitos municípios aqui do Brasil adotando medidas restritivas na tentativa de frear, na tentativa de impedir o avanço da pandemia aí da Covid-19, tá? Sem entrar no mérito se foi certo, errado, se eu concordo, se eu não concordo, não é esse o ponto. Mas o fato é que o poder público, de uma forma geral, adotou muitas medidas restritivas durante o pico da pandemia. Dentre essas medidas, nós tivemos o fechamento do comércio em geral, né? Nós tínhamos apenas alguns comércios que ficavam abertos, né, dependendo aí do tipo de atividade, mas durante o pico mesmo, né, durante o período de lockdown, nós tivemos um fechamento aí do comércio de forma geral. É claro que isso gerou efeitos para diversas relações contratuais, tá bom? Bom, quando isso ocorreu aqui no Brasil, nós tivemos a doutrina civilista tentando se posicionar a respeito desses acontecimentos. Então nós começamos a ter vários artigos jurídicos sendo publicados em sites, né, para tentar, digamos assim, enquadrar a pandemia da Covid-19 dentro do melhor instituto jurídico. Alguns, né, resolveram enquadrar a pandemia como caso fortuito ou força maior. Então nós tivemos alguns doutrinadores que falaram, não, aqui a pandemia da Covid-19 nós temos um exemplo de caso fortuito, força maior. Outros falaram, não, nós temos um exemplo de fato imprevisível e extraordinário. Então, basicamente, a doutrina civilista começou aí a debater essas duas posições. A pandemia pode ser enquadrada como caso fortuito ou força maior, ou é melhor enquadrá-la como fato imprevisível e extraordinário? Isso é importante não apenas do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista prático. Porque se nós
pensarmos, se nós concordarmos que a pandemia pode ser, por exemplo, enquadrada como fato imprevisível e extraordinário, então os contratos poderão ser revistos em virtude da pandemia, os contratos eles poderão ser extintos em virtude da pandemia. Agora, se eu enquadrar a pandemia como caso fortuito ou força maior, aí os efeitos jurídicos já são diferentes. Então, entender ou enquadrar a pandemia nesses institutos jurídicos é importante por conta dos efeitos jurídicos que vão decorrer a partir daí. E o professor Anderson Schreiber, ele na verdade critica essas duas posições, falando, olha, nós não podemos classificar os acontecimentos em abstrato, ou seja, nós não podemos classificar a pandemia da Covid-19 em abstrato como inevitável, imprevisível e extraordinário para extrair os seus efeitos para os contratos em geral. O que o professor Anderson Schreiber está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, nós precisamos analisar caso a caso. Nós precisamos analisar cada relação contratual individualmente para que nós possamos, então, classificar a pandemia da Covid-19 da melhor forma possível. Então, o professor Anderson Schreiber entende que o nosso ponto de partida tem que ser cada relação contratual em sua individualidade. Ou seja, é preciso compreender o que aconteceu em cada contrato. Nós não podemos, na visão dele, dizer assim, por exemplo, a pandemia foi um exemplo de caso fortuito. Ponto. Bateu o martelo, pandemia é exemplo de caso fortuito. Ponto. Não. Porque vai depender dos efeitos que a pandemia gerou para cada contrato. Em outras palavras, pode ser que para um contrato a pandemia seja entendida como caso fortuito ou força maior e para outro contrato ela seja entendida como um evento extraordinário, imprevisível. Então, na verdade, a depender do que se verifica em cada relação contratual concreta, ou seja, dependendo da análise do caso em concreto, o mesmo acontecimento, no nosso caso a pandemia, pode ser enquadrado juridicamente de várias formas. O que o professor Anderson Schreiber defende, né, a sua posição é, nós não podemos, de forma geral, de forma abstrata, dar um enquadramento jurídico para a pandemia sem analisar individualmente cada relação contratual. Note, portanto, na visão dele, o mesmo fato, qual seja a pandemia, pode ser classificado como caso fortuito, como acontecimento extraordinário e imprevisível, ou até mesmo um irrelevante jurídico para fins obrigacionais. Ou seja, a depender do que se verifica no caso concreto, pode ser que a pandemia seja caso fortuito, seja acontecimento extraordinário e imprevisível, ou pode ser, a depender do caso concreto, que a pandemia seja um acontecimento irrelevante do ponto de vista jurídico. Porque, para aquela relação contratual, a pandemia não gerou nenhum efeito. Para aquela relação contratual específica, a pandemia não alterou em nada. Percebeu? Por isso que o professor Anderson Schreiber bate na tecla que nós não podemos classificar a pandemia de forma geral, de forma abstrata, como um único acontecimento, como um único instituto jurídico para todas as relações contratuais. Tudo bem?
Então, tudo vai depender de como a pandemia afetou aquele contrato em específico. Somente através da análise do caso concreto é que nós podemos dar à pandemia o tratamento jurídico mais adequado, na posição do professor Anderson Schreiber. Então, tudo vai depender dos efeitos que a pandemia gerou, olha aqui entre parênteses, se é que gerou para aquele contrato em especial. Porque, repito, pode ser que para um determinado contrato, para uma determinada relação contratual, a pandemia não tenha alterado em nada. E aí, juridicamente, a pandemia foi irrelevante para aquele contrato em especial, né? Então, somente depois que a gente conseguir enquadrar a pandemia no instituto jurídico mais adequado, é que aí sim o operador do direito vai poder utilizar os remédios corretos. Em outras palavras, né? Em outras palavras, pandemia, relações contratuais. Muito bem. Pego aquele contrato específico, contrato entre João e Maria, por exemplo. Analiso quais foram os efeitos que a pandemia gerou para aquele contrato individualmente. Com base nisso, eu vou classificar a pandemia como caso fortuito, força maior, evento extraordinário imprevisível ou até mesmo um irrelevante jurídico. Vamos supor que para aquele contrato específico entre João e Maria, eu classifiquei a pandemia como caso fortuito. Bom, feita essa classificação, aí sim eu vou partir para uma segunda etapa. Qual o remédio jurídico mais adequado para aquele caso? Já no contrato entre Alberto e Pedro, eu classifico a pandemia, de acordo com os efeitos dela para aquela relação, eu classifico como um evento imprevisível e extraordinário. Classifiquei, segunda etapa. Agora a gente pode trabalhar com uma possível revisão do contrato ou com até mesmo uma extinção do contrato, a depender do caso concreto. Tudo bem? Em relação ao artigo 478, que é efetivamente o que nós estamos estudando agora, é claro que ele pode ser invocado no âmbito da pandemia. Então, é claro que, dentro do estudo da pandemia e nos contratos, eventualmente eu posso sim utilizar o artigo 478 para gerar uma extinção do contrato, caso tenha havido o desequilíbrio contratual superveniente originado pela pandemia. Então, se eu conseguir comprovar, verificar, no caso concreto, que a pandemia, para aquele contrato, gerou um desequilíbrio contratual superveniente, eu posso, sim, aplicar o artigo 478 no caso concreto. A título de exemplo, o professor Schreiber cita, imagine um fornecedor de peças industriais que, em virtude dessas restrições impostas pelo poder público ao tráfego aéreo, por exemplo, né, esse fornecedor de peças precisou contratar voos fretados para cumprir pontualmente os seus contratos. Nesse caso, é claro que esse fornecedor ele teve um gasto muito maior, um gasto inesperado. Por quê? Porque ele teve que fretar voos para poder cumprir pontualmente as suas obrigações, para poder cumprir pontualmente seus contratos. Ok? Então, aqui nós podemos ter um exemplo de desequilíbrio contratual gerado pela pandemia, passível de aplicação, o artigo 478 que nós estamos estudando. Ok? O mesmo raciocínio podemos aplicar para o transporte terrestre de pessoas ou de mercadorias, né? Aí temos um outro exemplo. Então, eu tenho um transporte terrestre de pessoas, mercadorias, tivemos o fechamento de rodovias durante o pico da pandemia, né? Dentre outras restrições, e aí, por conta disso, nós precisamos adotar caminhos mais longos. Então, eu tinha, por exemplo, um contrato de transporte terrestre de mercadorias, por exemplo.
Só que aí, o que que acontece? As rodovias foram fechadas. Então, para cumprir o contrato, eu acabei tendo que adotar um caminho mais longo. E com isso, eu gastei mais combustível, desgastei mais o veículo, enfim. Então, são exemplos, né? São vários exemplos que a gente teve aí durante a pandemia, tá? Cabe destacar que nós tivemos o ajuizamento de várias ações, né, no Poder Judiciário, buscando a resolução dos contratos ou a revisão de contratos durante a pandemia, em razão da pandemia, né? Então nós tivemos aí uma verdadeira enxurrada de ações no Poder Judiciário, muitas buscando a resolução do contrato, muitas buscando a revisão do contrato em virtude da pandemia, né? Agora, de forma geral, como que a jurisprudência brasileira se posicionou? De forma geral, é possível a gente verificar que os tribunais reconheceram o caráter imprevisível e extraordinário da pandemia, tá? Então, de uma forma geral, a gente pode concluir que a jurisprudência brasileira acabou reconhecendo o caráter imprevisível e extraordinário da pandemia, bem como também das medidas restritivas que foram criadas na tentativa aí de combater essa pandemia, tá? Então essa foi, digamos assim, a posição da jurisprudência brasileira, pelo menos aí na sua grande maioria, tá? Bom, sobre o último ponto referente à pandemia do coronavírus que eu queria trabalhar aqui com vocês, nós tivemos em 2020 a edição da Lei 14.010. Essa Lei 14.010, ela trouxe aquilo que nós chamamos de regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Ficou apelidado de RJET. Né? Então, a lei do RJET. Então, o que é o RJET? É o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Tá? Bom, essa lei, a 14.010 de 2020, do que ela tratou? Claro, ela tratou de temas referentes ao direito privado, como nós acabamos de ver. Mas, especificamente, quais temas que a lei trabalhou? A lei trabalhou esses temas aqui. Trabalhou prescrição e decadência, trabalhou alguns pontos sobre as pessoas jurídicas de direito privado, trabalhou, aqui nos interessa, resilição, resolução e revisão dos contratos, lá nos artigos 6º e 7º da lei. A gente vai comentar agora do artigo 7º. Relações de consumo, locações de imóveis urbanos, tratou sobre uso capião, condomínios edilícios, regime concorrencial e 2 artiguinhos falando de direito de família e sucessões. Então, esses foram os temas trazidos pela lei do RJET. Aqui, especificamente no nosso curso, faço questão de trazer para vocês o artigo 7º dessa lei, para a gente comentar algumas coisinhas. Olha o que diz o artigo 7º. Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Bom, aqui não nos interessa, né? Ficamos até aqui. Bom, olha o que o artigo 7º fez. Ele pegou e disse que não é fato imprevisível para os fins do artigo 317, para os fins do artigo 478 do Código e dos 479 e 480, o aumento da inflação, a variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Veja só. O parágrafo 1º ainda vem e fala: as regras sobre revisão contratual previstas na Lei 8.078, que é o CDC, e na Lei 8245, não se sujeitam
ao disposto no caput desse artigo. Sim, mas no caso, isso é meio óbvio, né? Penso eu que é óbvio, porque se o próprio caput está falando que não se consideram para fins exclusivos desses 4 artigos do Código Civil, então é claro que o caput está falando sobre direito civil, sobre Código Civil. De modo que esse parágrafo primeiro, na minha opinião, é desnecessário. Parágrafo 2º. Para os fins dessa lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. Novamente, me parece que esse parágrafo 2º choveu no molhado, porque, claro que se eu tenho contratos cíveis, contratos de natureza cível, esses contratos, pelo menos em regra, serão regidos pelo Código Civil, não pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, parece que, por, digamos assim, um excesso de preocupação, o legislador resolveu ser repetitivo aqui nesses 2 parágrafos. Bom, o problema central, independentemente desses parágrafos, o problema central é o seguinte: o nosso legislador fugiu do objetivo da lei. Porque ele tratou de inflação, variação cambial, né? Que são temas, como nós vimos, controversos na jurisprudência. Então, lembra que eu falei assim, a jurisprudência brasileira não considera quase nada como imprevisível, não sei o quê, não sei o quê. Pois é, esse artigo 7º, ele veio e pegou questões extremamente controvertidas na jurisprudência e deu a elas uma solução temporária. Porque, repito, olha o nome, regime jurídico emergencial e transitório. Transitório é a mesma coisa que temporário. Então são regras aqui temporárias, passageiras. Então, o legislador pegou e deu a esses temas uma solução temporária, quando, na verdade, esses temas precisavam ser resolvidos de maneira definitiva. Então, a lei do RJET, o objetivo dela foi lidar com os efeitos ocasionados pela pandemia. Trata-se de uma lei emergencial e transitória, passageira. Então, o legislador não tinha nada que trabalhar esses temas dentro da lei do RJET. Tinha que trabalhar. Porque isso aqui, primeiro que esses assuntos aqui, eles são muito controversos na jurisprudência. Por conta disso, era necessário uma lei para trabalhar essas questões de forma definitiva, não temporária. Então, esse foi o primeiro grande erro. De modo que, quando a lei fala, por exemplo, que variação cambial não é imprevisível, gente, quer dizer, o que isso tem a ver com pandemia do coronavírus? Ou a variação cambial é fato imprevisível ou extraordinário, ou não é. E isso não tem nada que ver com pandemia de coronavírus. Então, parece que o Congresso, ele simplesmente aproveitou aquele momento para aprovar uma lei com pretensões gerais e não objetivando combater a pandemia, combater os efeitos da pandemia, né? Então, isso é uma crítica que a doutrina faz, e eu acho que está muito certo, né? A lei tratou sobre assuntos que não eram para tratar. Seja porque são assuntos polêmicos, seja porque é uma lei transitória, seja porque o objetivo da lei era trabalhar com os efeitos da pandemia. Então, esse artigo 7º fugiu totalmente do objetivo da lei. Variação cambial é fato imprevisível e extraordinário ou não é? Essa é a pergunta. E quando nós respondermos essa pergunta, isso não tem nada a ver com pandemia. Variação cambial é imprevisível e extraordinário ou não, independentemente de pandemia.
Então, quer dizer, foi aí uma lambança total que o legislador fez quando trabalhou esses assuntos, quando trabalhou esse artigo 7º, né? Ficou realmente muito mal feito. Esse artigo 7º, inclusive, tinha sido vetado pela Presidência da República e, de acordo com grande parte da doutrina, o veto havia sido correto, mas esse veto acabou sendo derrubado aí pelo Congresso Nacional, tá? Bom, pessoal, então, com isso a gente teceu alguns comentários referentes à pandemia do coronavírus no âmbito das relações contratuais, aproveitando o gancho do artigo 478, tá? E no nosso próximo encontro, a gente já retoma a análise do código, já retomamos com o artigo 479 e seguimos aí o nosso curso, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula. Ficou uma aula um pouquinho mais longa, mas pelo menos a gente trabalhou aí alguns pontos interessantes referentes aos efeitos jurídicos da pandemia nas relações contratuais. Tá bom? Pessoal, forte abraço, bons estudos. Até a próxima.